Olá, eu sou a Leila Nemes, sou uma mulher clara, de olhos claros, verdes, cabelos castanhos claros, na altura do ombro. Estou vestindo uma roupa escura, uso óculos com armação cinza e estou muito feliz de estar aqui hoje conversando nessa conversa com essas mulheres. Eu sou a mãe do Rafael, casada com o Renato há quase 20 anos, tenho aproximadamente 25 anos de mercado financeiro, trabalhei em 4 instituições diferentes, entre elas Banco do Brasil, Citibank, Itaú Unibanco, que é a atual. Terminei minha carreira no Citi com mercado offshore, onde eu trabalhava no Wealth Management, e hoje eu estou no Itaú Unibanco, onde eu tive a oportunidade de passar por várias áreas diferentes, entre elas, regional do Uniclass, regional do Personalité, regional de investimentos, da assessoria de investimentos, e hoje no Ion Itaú. No Ion Itaú, eu sou regional São Paulo, estou representando os especialistas de investimento, e a gente sempre tem muitas oportunidades, né? Esse foi um grande motivo de eu ter escolhido Itaú para boa parte da minha carreira. Quero aproveitar esse momento, que nós temos 6 episódios aqui, né, do Fin for She, e agradecer a Carol, essa mulher inspiradora, com todo o time dela, que tem feito a diferença no mercado financeiro, com a inclusão cada vez maior das mulheres, e obrigada mais uma vez por essa parceria com o Itaú. Estou aqui falando com essas mulheres maravilhosas, né, todas sócias do Itaú Unibanco, sobre liderança e o protagonismo em investimentos. A gente tem assim um cenário, né, queria primeiro colocar aqui para vocês, antes delas se apresentarem, a gente tem um cenário cada vez maior das mulheres investindo no mercado de investimentos, porém ainda é pouco se a gente comparar em relação aos homens, né? Então, nossa conversa aqui vai permear um pouco sobre liderança, sobre mercado, sobre onde a gente vê as possibilidades das mulheres e a inclusão delas no mercado financeiro. E para falar desse tema, então eu tenho a honra aqui nessa roda de conversa de falar com essas mulheres incríveis. Eu queria a Adriana dos Santos, que é a nossa diretora do Personalité, a Tati Greco, que é a nossa diretora de risco de mercado e liquidez, a Roberta Anchieta, diretora responsável pela administração fiduciária dos fundos no grupo do Itaú. Todas sócias do banco, então a conversa vai ser muito rica e promissora. Agora eu vou convidar para elas se autodescreverem e também contar um pouco de vocês, da trajetória, do que realmente inspira a gente. Eu vou começar aqui pela Adri. Adri, por favor. Obrigada, Leila. Queria agradecer o convite aqui também e dizer que eu sou uma super admiradora da Carol, né, pelo Fin for She. Estou super feliz de estar participando esse ano. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos compridos com luzes, estou usando uma camisa branca, xadrez de verde e preto, não uso óculos, né, e estou com uma saia preta e super feliz aqui, animada com a conversa de hoje. Falando um pouco aqui rapidamente da minha carreira, eu tenho mais de 30 anos no mercado financeiro, então antes que todo mundo faça conta, comecei muito cedo, dos quais 23 completados ontem no Itaú. É uma felicidade enorme dessa parceria. Eu acho que quando a gente escolhe uma empresa, escolher uma parceria de sucesso, né? E desses, boa parte no alta renda, no Itaú Personalité, e também já fui diretora de outras operações, mas hoje estou à frente do Itaú Personalité de volta. Comecei no Personalité, saí para liderar outras operações e voltei em 2021 para conduzir a transformação do Personalité, que tem 28 anos no mercado financeiro, sempre líder no mercado alta renda e com pilar de investimento, sempre sustentando o sucesso dessa operação desde o início. Então, estou super feliz aqui, depois conto um pouco mais do que foi isso, mas essa é um pouco da minha história. Eu sou casada com o Vanderlei, tenho a Gabriela e o Bruno, hoje já há 21 e 24 anos, então também já todos adultos, e muito feliz, assim, uma paixão enorme pelo que eu faço,
o que me move, assim, de estar feliz todos os dias em todos os âmbitos da vida. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, Adri, que delícia. Tati, conta um pouco aqui pra gente também, se autodescreve. Joia. Bom, eu sou a Tati Greco, sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, às vezes eles ficam meio verdes, mas são azuis. Sou loira, mas também tenho luzes, cabelo curto, Chanel, e tô usando hoje uma blusa preta e uma saia preta, tá? E com colar preto aqui também, da minha amiga joalheira, fazer propaganda das mulheres. Eu tô no mercado financeiro há quase 30 anos e quase 30 anos de Itaú. Então, a minha carreira foi feita no Itaú, é uma casa que eu tenho muito orgulho. Eu escolhi o Itaú para trabalhar quando eu estava ainda na época da faculdade, fui convidada por um colega de trabalho, entrei, comecei a me apaixonar muito pelo mercado financeiro, o dinamismo, então eu gostava muito da coisa que era tudo rápido, me fascinou um pouco, e assim eu fiquei, e fui fazendo a carreira. Então, desses 29, quase 30 que eu estou no Itaú, eu estou há 6 como diretora de risco de mercado, liquidez e a gestão do capital, que eu também sou responsável. E o restante eu trabalhei na Itaú Asset. Então, fiz uma carreira longa como gestora de recursos, chefei algumas mesas de gestão ao longo da minha carreira. É uma carreira que eu tenho bastante orgulho e sim, muita satisfação de também ter formado muitas pessoas. Eu acho que uma coisa muito legal do meu trabalho é também ter formado times de alta performance, pessoas que estão aí no mercado, estão no Itaú também até hoje, competentes, é uma parte que eu mergulho bastante de ter feito parte também, né? Não só da história do Itaú, como também da história desses profissionais. Sem dúvida, é uma delícia, né, essa Sou conversa. casada, bom, deixa eu falar, senão ele vai ficar com ciúme. Hoje é meu aniversário de casamento, hoje eu faço 24 anos, parabéns. casada oficialmente, mas eu morei junto antes, então é quase 30 também com o Roberto, mas eu casei antes com o Itaú, então ele não pode ter ciúmes, eu já sabia. E tenho a Raquel, que é uma menina linda também, 16 anos, não tá tão encaminhada ainda como você, seus filhos, Adri, mas eu chego lá, tá no caminho. Que delícia esse papo. O meu tem 12, agora eu vou passar para você, Rô. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Também quero agradecer a Carol. Eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheados pretos, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa rosa aqui, também em homenagem ao Outubro Rosa. E estou no banco há 23 anos, então a Tati falou aqui da formação de pessoas, né? Eu sou uma das que passei pela mão da Tati ali, entrei no banco, a Tati já estava. E sempre que eu posso, eu faço um reconhecimento público à Tati, porque essa história de uma puxar a outra, eu vivi isso na prática, né? Acho que a Tati me ajudou muito ao longo da minha carreira, em muitos momentos, né? Carreiras têm altos e baixos. E em muitos momentos que eu precisei ali de uma mão, a dela sempre esteve estendida para mim. Então, Tati, obrigada. Entrei como trainee no banco, então, né, muitas vezes me perguntam por que eu escolhi o mercado financeiro, e eu digo que eu nunca quis ser professora, nem pediatra, nem astronauta. Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro porque eu tenho um pai herói, completamente herói, que trabalhava no mercado de capitais, ele trabalhava com ações, e eu não sabia o que era, mas eu já queria ser igual a ele, né? Então, eu escolhi desde muito pequena trabalhar no mercado de capitais especificamente, não só no mercado financeiro, mas no mercado de capitais especificamente. Então, eu fui fazer faculdade já pensando nisso, e eu também queria ser trainee, porque achei que seria uma maneira mais fácil de começar para uma pessoa que fez uma faculdade de exatas, que não falava nada de mercado financeiro. Eu falei, bom, vou começar como trainee. E eu lembro muito de uma conversa com o meu pai falando, banco, minha filha, tem que ser o Itaú. Ele já falava, tem que ser o Itaú. Itaú, maior banco privado da América Latina. Lá vai ser muito bom para você, tem todos os tipos de operações. Você vai poder fazer o que você quiser lá e tal. E como meu pai falava, eu só acreditava em tudo, eu falei, bom, então eu posso ser o que eu quiser no Itaú, eu vou pro Itaú. Né? E aí eu comecei no Itaú como trainee na área de mercado de capitais, já no banco de atacado. E entrei na Itaú Asset, onde eu conheci a Tati. Eu conheci a Tati logo que eu entrei no banco. Fiquei 17 anos na Itaú Asset e há 6 anos eu sou responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento do Itaú Unibanco. Sou diretora responsável.
Sou casada também, e hoje também é meu aniversário de casamento. Parabéns. Faço 15 anos de Nossa, casada. beleza. Com o Jairo. Também morei junto antes, então eu tenho um pouco mais com ele. E sou mãe do Gabriel, de 11 anos, e do João, de 7 anos. Que me vem trabalhando muito, né? Mas é incrível como eles também se orgulham, né, do que a mãe faz. E uma vez o Gabriel me perguntou, falou, mãe, por que você tem que ir trabalhar todo dia? A mãe do fulaninho não tem que ir trabalhar todo dia. E aí eu falei para ele, filho, eu vou porque eu acho que eu mudo o mundo, sabe? Quando eu saio de casa para trabalhar, eu acho que eu saio de casa para mudar o mundo também um pouco. Isso é incrível. E estar no Itaú Unibanco nos permite mudar o mundo, dado que a gente tem presença no Brasil inteiro e em vários países, né? Excelente, mas deu para sentir como vai ser esse papo, essa roda hoje. Eu vou aproveitar, então, quero fazer a primeira pergunta aqui para a Dri. Dri, dos 99 anos de Itaú, 28, né, como você comentou aqui, a gente tem do Personnalité. Personnalité sempre foi referência no alta renda, sempre foi um banco escolhido por muitos clientes em investimento, né? Historicamente, a gente sempre viu isso, essa liderança do Personnalité. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi fazer essa transformação da marca, né? Evoluir ainda uma marca vencedora para que se aproximasse dos clientes, fizesse conversas com novas gerações, olhasse como um full bank, né? Hoje a gente tem marcas como o Ion, como o Avenue, nessa assessoria de investimentos. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa transformação, né, do Personnalité, o maior segmento, e como é que é liderar também o maior segmento de alta renda do Brasil. Legal, Leila. Primeiro, assim, foi um desafio pessoal muito grande, né? Eu entrei no Personnalité em 2000, praticamente para construir a operação, né, junto com outras pessoas. Saí em 2017, então foram 17 anos construindo a operação no mercado. Então, saí com muito orgulho, né, para liderar outras operações do Itaú como diretora do Varejo PF. E voltei em 2021 com a missão de transformar o que eu mesma tinha ajudado a construir. Então, foi um primeiro desafio de desaprender algumas coisas, né? De abrir o olhar para um cenário competitivo completamente diferente e, principalmente, de revisitar um pouco do que o cliente está esperando para o futuro, de novas experiências. O cliente passou a ter outras referências e fazer o que precisava ser feito, né? E acho que uma coisa muito importante é ter visão de resultado no final das contas, né? A gente precisa dar resultado para o acionista, para a sociedade, que então também tem uma relevância muito grande. E o primeiro passo foi me cercar de pessoas que conseguissem fazer isso e com muita competência técnica, mas com muita paixão. Eu acho que cuidar de cliente precisa ter paixão, precisa ter propósito ali que é incondicional, né? Porque senão você, no meio do caminho, acaba não fazendo o que tem que ser feito e saber lidar com o investimento. Eu acho que o alta renda exige um investimento grande, então essa questão de ter uma visão do investimento necessário, o retorno que vai se ter para garantir lá na frente que o resultado vai acontecer mais com um cliente fiel, né? Te escolhendo como parceiro de negócios e que qualquer mudança de comportamento a gente está lá para acompanhar a vida foi fundamental. Então, foi tudo, no começo, muito baseado em, primeiro, ter as pessoas certas no time. Então, a gente tem um orgulho enorme do time que a gente tem em Personnalité, ou das áreas que apoiam, né, que são dedicadas ao Personnalité para fazer o segmento acontecer todo dia. E da gente conseguir ter certeza de que passos a gente precisava dar, né, para continuar ali à frente do segmento alta renda, mas principalmente à frente do que o cliente espera. Então, essa cocriação foi muito importante e contar aí a força do Itaú, né, das áreas todas que a gente tem, assim, com uma força impressionante de fazer acontecer, foi fundamental. Então, a gente revisou toda a proposta de valor, assim, meio que jogando fora o que precisava jogar, né, e aí que veio o desafio, assim, de coisas que eu tinha, sei lá, olhado lá atrás, que era um super lançamento lá em 2010, já não fazia mais sentido agora, então precisava ou reconstruir completamente ou, enfim, jogar fora e construir outra solução. E depois da proposta revisada veio outro desafio, que é mudar a marca.
né? Mudar uma marca de 28 anos, super consolidada, mas a gente tinha certeza, ouvindo os clientes, que a gente precisava comunicar essa modernidade de um jeito leve, né? O mercado, através das pesquisas que a gente fez, o mercado alta renda mudou, né? O que os clientes valorizavam no passado, de um luxo ostensivo, de uma questão muito de ser servido, sabe? Mudou para uma sofisticação inteligente. Me deixa escolher o jeito que eu quero estar no comando. Então, a gente usou muito a Box 1824, outros institutos para a gente se cercar, sendo que realmente precisava ser feito. E nos organizamos para fazer e fizemos. E em fevereiro desse ano aqui, a gente lançou uma nova marca para comunicar esse novo personalité, né, que sempre foi líder aí no mercado, mas esse salto precisava ser dado e a gente foi muito feliz, né, ajudando o Nizam, a galeria, que foi quem trabalhou nessa reconstrução da nova marca, e um lançamento que precisava ser à altura. Então o Hamilton foi um trabalho espetacular de marketing também, com outras personalidades. Então acho que foi tudo, essa paixão que a gente tem do time todo, que cuida do personalité, se traduz, né, nas coisas assim bem feitas, bem pensadas, bem integradas, e a gente está muito feliz esse ano. Aqui tem mais novidade para acontecer, né? E eu fico feliz de estar liderando aí 6.000 pessoas diretas. O nascimento do Ion, né, em 2 anos fez parte dessa transformação, hoje com mais de 2.000 especialistas, preservando o pilar fundamental de investimentos que trouxe o personalité até aqui. Tenho certeza que vai levar aí para mais 28 anos para frente, pelo menos. Sem dúvida. Então é isso, o desafio enorme de dar resultado, mas os comos nesse mercado aqui faz muita diferença. E a parceria com a Avenue também, exatamente, né, que hoje a gente tem a opção de dar uma assessoria de investimentos offshore ao cliente, a alocação, né, né? internacional, a conta banking lá fora era uma necessidade grande, e a parceria com a Avenue foi fundamental, porque a solução chegou quase que pronta, né? Seja a solução digital, seja a assessoria em investimentos lá fora. Então completou de maneira assim espetacular a proposta de valor do personalité, que é entregar a melhor experiência full bank, né, através de uma experiência phygital, que é a composição do humano com o digital. Então, estou super feliz aqui, e o NPS é um indicador para a gente assim, muito forte, e nesse período aí a gente teve um crescimento absurdo de 13, 14 pontos em um ano, que é algo assim inacreditável, e continua sustentando aí em patamares elevadíssimos, e é isso que nos guia e nos faz estar sempre em movimento. Sensacional, né? Foi incrível mesmo. Parabéns, viu, Dri, por liderar essa transformação para todo no mundo, banco. né? É um grupo grande aqui. É demais mesmo. Vou puxar aqui para a Tati agora. Tati, você como nossa diretora, né, no Itaú, de mercado de capitais e gestão de riscos, você foi a pioneira, né, na democratização de investimentos praticamente no Brasil com o ETF, onde a gente teve o primeiro ETF do Itaú. E eu queria que você comentasse um pouco, né, para as ouvintes, sobre esse input, né, como é que você criou, como é que foi toda essa democratização de investimentos, e que recado que você dá, porque de fato ETF, lá fora o mercado é gigantesco, e aqui cada vez mais os clientes estão experimentando. Comenta um pouco aqui para a gente. Legal. Bom, eu primeiro quero falar o seguinte, que é muito... Eu não comentei muito do Itaú em si, né, na introdução, porque queria falar ao longo daqui do nosso bate-papo. Mas eu acho que é uma casa que permite que a gente se reinvente todo dia, né? Então, esse capítulo dos ETFs na minha vida foi um pouco isso. Foi uma reinvenção, foi uma inovação que o Itaú foi muito aberto para colocar, né? Então, hoje eu sei que é um produto que já está bem democratizado no nosso mercado, mas à época, eu estou falando aqui dos 2010, 2009, isso estava longe de ser uma realidade, né? Estava começando ali a pegar mais o mercado internacional, quando a Itaú Asset falou, puxa, isso é uma coisa que a gente deveria entrar, né, como tendência. E o que a gente olhou naquele momento? Justamente o crescimento das plataformas de advisors, né? Essa necessidade que os clientes vinham manifestando de ter mais autonomia, de poder escolher, né, como eles queriam compor os investimentos, as carteiras deles. E o ETF encaixa muito bem nessa conversa, porque ele é uma ferramenta de gestão muito poderosa para montar carteiras, portfólios,
para fazer recomendações, para os próprios gestores usarem, né? Então, ela é um produto muito democrático que vai do investidor institucional ao cliente pessoa física, que pode acessar com centenas de reais na Bolsa de Valores. Então, permite que convivam, né, públicos bem diferentes no mesmo produto. E todos eles são importantes para que o produto pegue, ganhe liquidez, fique maior, né, e se solidifique no mercado. Então, o Itaú lá falou, olha, essa é uma aposta que a gente gostaria de entrar, porque olhando a tendência, nós já temos o Personalité que foi precursor, né? Então, a Adri estava nessa época já lá no Personalité, mas o Personalité foi precursor da plataforma aberta no Brasil. E tinha tudo a ver com o crescimento também que a gente via nessa frente, né? E hoje aí com o ION capitalizando aí, a Avenue e etc. Então, acho que foi uma parceria muito legal nesse sentido. E um capítulo que eu guardo com carinho aí na minha história foi difícil fazer, tá? Então, hoje aí a gente já vê ETF tá de criptomoeda, mas isso é fruto aí de muitas negociações para mudar a regulação, para mudar a tributação, para mudar várias coisas. Levou 10 anos para a gente conseguir ter um arcabouço regulatório e de Receita Federal que pudesse, né, trabalhar um range maior de estratégias e que contou aí muito com a nossa luta aí no mercado. A Rô também participou em alguns capítulos disso, né, dentro dessa jornada toda. Eu acho que é um produto que possibilita, né, o link direto com essa conversa que a Adri falou, né, de quem quer autonomia, de quem quer montar a sua carteira, né, e o Personalité aí oferece, né, o produto, eu acho que nas diversas categorias, de uma forma muito bacana, esse acesso, e eu fico orgulhosa aí de ter contribuído com contribuir com 2 Is aí no mercado, o ISD e o ETF, né, que foram bandeiras aí difíceis, né, para a gente conseguir implementar, mas que tiveram frutos muito bacanas. Então, sensacional, sem dúvida. Especial. Sem dúvida marcou, né, a história eu vou contar só um detalhe aqui. Eu lembro da Tati tocando o sino na B3, junto com toda a equipe. Não por acaso eu estava presente pela assessoria de investimentos. Rô, vou fazer a pergunta aqui para você. Então, comenta um pouco para a gente o que é administração fiduciária, assim, né, para quem está nos ouvindo aqui. Como é que é, quais são os pontos principais que a gente tem que observar? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? O que é isso? Bom, a administração fiduciária é relacionada a fundos de investimento. Então, os fundos de investimento têm 4 principais prestadores de serviços. O primeiro é o gestor, que é quem toma a decisão de investimentos, que são as assets. Então, a Tati falou aqui dos ETFs, por exemplo, eles são produtos geridos por uma asset, né? E onde eu e a Tati trabalhamos pela maior parte da nossa carreira, que foi a Itaú Asset. O outro é o custodiante, que é o prestador de serviço que é responsável por guardar os ativos do fundo e assegurar a sua existência. Então, comprou a ação de determinada empresa no fundo X. A gente precisa garantir que o custodiante garante que aquela ação foi comprada e que realmente está no fundo X em determinada quantidade. Tem o distribuidor, que é o que normalmente os investidores de fundos conhecem mais, porque é quem entra em contato conosco. Então, aqui a gente está falando dos especialistas do ION, dos gerentes do Itaú Personalité, que ligam para a gente, como investidor, para saber nosso perfil de risco, quanto a gente topa perder, quanto a gente tem de horizonte para um determinado investimento e etc. E o outro, aqui o quarto, seria o administrador fiduciário, que é responsável pelo fundo de investimento perante o órgão regulador, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente chama de CVM. O administrador fiduciário, ele precisa garantir que o gestor do fundo está fazendo as operações de acordo com a legislação, de acordo com o que foi combinado com o cliente, com o que está no regulamento, que ele está, de fato, né, eu digo que o nosso principal papel é zelar pelos interesses dos cotistas. Então, esse é o meu principal papel no Itaú Unibanco, zelar pelos interesses dos cotistas. No Itaú, a gente faz a administração de todos os fundos da Itaú Asset, como gestora, e de mais 160 gestores do mercado.
E aí, por que eu preciso saber, né? Por que é interessante que eu saiba tudo isso? Porque quando você vai escolher o seu fundo de investimento, você precisa saber o que cada prestador de serviço faz e quem você quer ter como o seu prestador de serviço para determinada função. Então, aqui no caso, enquanto administradora, a minha obrigação é garantir os direitos do cotista, que o gestor está fazendo tudo como ele deveria fazer, que o custodiante está fazendo tudo como ele deveria fazer, né? No caso da Itaú Asset, que é a gestora, a gente está contratando a expertise do Itaú Unibanco em selecionar os melhores ativos para o fundo de investimento. Enquanto distribuidores, aqui, você como representante do Ion, a Adri como representante do Itaú Personalité, a gente sabe que é o distribuidor que está vendendo para a gente, de acordo com o nosso interesse enquanto investidor, com o nosso perfil de risco, o que é melhor para a gente, né? E enquanto custodiante, a gente precisa garantir que eu estou escolhendo o custodiante certo, que vai guardar os meus ativos corretamente, que vai assegurar a existência deles no fundo correto. Então, esses são os principais papéis e isso é a administração fiduciária. Perfeito, Rô. A Rô comentando aqui da quantidade de fundos, e eu estava pensando sobre isso, né? Ali a Tati até comentou também. São quase 1.500 fundos, né? Só do Itaú, que a gente hoje tem no Personalité com o Ion para oferecer. E 160 só de previdência, quer dizer, é muito trabalho, né, Rô? Quando a gente olha para o Itaú, a gente tem... Na administração fiduciária do Grupo Itaú, a gente tem mais de 4.500 fundos, mais de 1,7 tri de reais, administrados pelo Itaú e pela Intrag. É um volume bastante expressivo, provavelmente um dos maiores, né, no Brasil. Sem dúvida. Vou voltar aqui para a Dri, né? Dri, comenta aqui com a gente um pouco, para quem quer começar a investir, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo, que gostariam de começar a investir, fazer seu planejamento financeiro, familiar, que dicas você poderia dar para a gente, para elas se organizarem melhor? Essa pergunta eu vou dar mesa, tá? Porque eu acho que é tão bacana que cada uma faz de uma forma. Mas eu acho que eu vou começar aqui pela Dri. Legal. Bom, eu acho que o primeiro passo, assim, para começar a investir é ter clareza dos planos que você tem para sua vida. Porque o investimento precisa combinar com o que você vai fazer no futuro, né? Porque tem prazo envolvido, tem um nível de risco que você quer tomar, que no longo prazo às vezes é mais interessante que no curto. Então, vou dar um exemplo aqui, meu filho mais velho queria estudar fora, desde pequeno. Então, lá em 2010, 2012, eu falei, olha, quando chegar 2017, não sei como vai estar o dólar. Então, eu me organizei para ter um hedge em dólar lá fora, né? Para quando chegasse 2017, eu tivesse poder de compra em dólar para conseguir pagar a faculdade dele. A minha outra filha quis fazer medicina. Então, e aí a gente foi se organizando para chegar lá, né? Com os investimentos, enfim, alinhados ao plano que a gente tinha. Então, eu acho que é muito importante. A primeira coisa para que eu estou investindo, para quê? Né? É para comprar uma casa, é para mandar o filho para estudar fora, é para o meu futuro, manter o meu padrão de vida quando eu me aposentar. Então, acho que esse é o primeiro passo. Acho que o segundo tem um suitability, né? Que todo mundo, suitability é uma palavra linda, mas assim, qual o nível de risco que te faz dormir tranquila todos os dias, né? Perfeito. E o terceiro é você escolher um parceiro de confiança. Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes não, quase sempre é o dinheiro da sua vida, né, que você está confiando alguém para te ajudar. E assim, tem investidor que adora o tema e é um pouco autodidata e fica pesquisando e tem tempo. Tem investidor que sabe um pouco, mas quer seguir uma outra opinião. E tem investidor que, cara, me ajuda aqui, o que é a melhor decisão? Eu confio em você e vamos fazer isso. E a gente tem que estar preparado para atender todos os estilos, todos os perfis de investidores. Então, eu sempre falo, independente de que situação você está, primeiro tem um parceiro de confiança, né, um especialista que você confia e que está te ajudando a tomar as melhores decisões, uma instituição que faz uma boa curadoria, isso como a Rô citou aqui, isso dá uma tranquilidade, porque tem ali uma escolha de qual é o fundo, se as coisas estão dentro do conforme, muita clareza de que onde tem FGC, onde não tem FGC, que é o que garante seu dinheiro se acontece alguma coisa com a instituição. Então, escolher um bom parceiro e quem vai te ajudar ali a tomar as decisões, independente do momento da sua vida, porque a vida muda, né?
Tem hora que você está acumulando patrimônio, tem hora que você vende sobre o dinheiro, daqui a pouco você compra outra coisa. Então, ter um parceiro que está junto com você ali para entender os seus planos. Isso é o planejamento financeiro, né? Te oferecer as opções que combinem com os seus planos. E tá ali preparado para fazer mudança na alocação à medida que muda o mercado, faz uma puta diferença. E no meio do caminho, você vai aprendendo junto. Acho que isso que é o legal. Quem não sabe nada, começa ali na renda fixa, numa coisa mais simples, mas vai ganhando apetite à medida que a vida muda e o seu entendimento também muda. Então, acho que essas 3 coisas aqui são fundamentais para começar, né? E, enfim, administrando sua vida à medida que as coisas vão acontecendo, mas teu parceiro está sempre lá e você dorme tranquilo. Acho que isso é o mais importante. Espetacular, né? A gente veio recentemente, a gente até estava todas num congresso, né, de mulheres, e eu acho que o grande ponto aqui, né, é como as mulheres se empoderar dessa educação financeira, é um educacional, né? Essa organização financeira, como é que eu me organizo para planejar e chegar nesses 3 passos simples, né? E aí até teve uma pergunta se era muito difícil, e ela comentou, não, você só precisa de um papel e um lápis, né? E o que entrou e o que saiu, o excedente você investe. Então, acho que fica muito claro aqui para todas que gostariam de investir ou de ter essa oportunidade desse educacional, os bancos e o Itaú, né, o Ion, o Personalité, tem cada vez mais feitos educacional, o Private também tem um Academy mostrando para os clientes, para a nossa sociedade, esse impacto, essa importância da educação financeira. Tati, você, a gente sabe que também se organiza super bem, né, na sua parte na parte financeira. Queria te ouvir, assim, como é que você se organizou para hoje ter esse conforto maior financeiro? Legal. Bom, eu vou ser aditiva a tudo que a Adri falou, ratifico, assim, com louvor, tá? Espelha realmente o que é necessário a gente fazer, mas você dá algumas outras dicas aqui para a gente complementar. Primeiro, eu acho que a questão do investimento envolve a disciplina. Isso é muito relevante. E, às vezes, eu vejo os jovens, e até eu acho muito, muito ruim, eu procuro até conversar muito com as jovens e os jovens sobre isso, porque vão postergando muito essa decisão, e, na verdade, você deveria antecipar o quanto antes ela, porque fica muito mais fácil você atingir seus objetivos na vida, quanto antes você começar a fazer uma poupança. Seja lá do valor que você consegue. Eu consigo guardar R$200. Esse R$200, os juros vai trabalhar para você no tempo. Em 20 anos, em 30 anos, vai virar uma boa poupança para você conquistar um objetivo interessante lá na frente. Então, o primeiro conselho é: tenha disciplina. Realmente faça essa planilhinha, né? Ou no papel mesmo, né? Então, antigamente, a gente aqui, eu e a Adri, provavelmente, nós somos na época mais parecida, a gente fazia continha no papel mesmo, né? Recebia o olerite no papel, né? E já tinha ali meio as contas programadas. Eu comecei a fazer os meus investimentos logo que eu entrei no Itaú. Eu abri um PGBL, né? Não era PGBL à época, até era um plano de previdência dos mais tradicionais, que hoje nem é mais ofertado. Mas foi o meu primeiro investimento. Que eu falei, puxa, isso é interessante, uma hora eu vou me aposentar, não sei que ano. E eu era uma garota jovem, começando a carreira, né? Ali nos meus 19, 20 anos. Mas aquilo foi uma coisa que eu vi necessidade, né? Eu recebi essa educação familiar, então falei que foi meu primeiro investimento, Tati, do meu dinheiro, porque meu primeiro investimento foi com meu avô, numa caderneta de poupança. Então eu ia todo mês com meu avô, ele dava as moedinhas, a gente ia no banco, eu depositava as moedinhas, tinha uma máquina bonita, assim, que as moedinhas caíam, e eu achava aquilo muito legal, e ele ia me mostrando quanto tem, olha, você ganhou mais tanto dinheirinho. E foi muito educativo para mim, e quando eu comecei a trabalhar, eu segui o mesmo modo que eu tinha sido ensinada, começando com produtos mais simples, e depois, óbvio, hoje minha carteira já tem muito mais coisas. Mas tem várias questões que são importantes a gente pensar, e que eu acho que como mulher, né, então eu vou falar isso principalmente como mulher, eu acho que as mulheres pensam mais nisso do que os homens, né, então eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu tenho algumas pessoas que eu ajudo, e que dependem de mim. E que se eu não estiver aqui amanhã, meu marido e minha filha, que vão herdar o que eu tenho, não tem nenhuma obrigação de continuar uma coisa que eu, Tati, acho importante com outras pessoas.
né? Então, eu fiz plano de previdência para essas pessoas. E eu já deixei ali, eu vou depositando e eles já têm uma reserva. Amanhã, se eu não tô, eles são os beneficiários. Eu quero garantir que eles vão estar assistidos mesmo se eu não estiver aqui, né? Então, foi uma das preocupações que eu tive, e as mulheres têm essas preocupações. Às vezes é um funcionário de confiança, né? No meu caso, tem uma funcionária de confiança, Perfeito. de família. Não quero deixar ela na mão, né? E tenho muito carinho por ela, fez muito por nós, eu quero retribuir um pouco a ela. Tenho essa... não é uma dívida, mas eu entendo que é uma coisa que eu posso fazer e que eu gostaria de fazer. Então, acho que essas coisas são importantes a gente refletir e colocar no nosso planejamento também. E o PGBL é um ótimo instrumento para isso. Porque você vai deixar reservado no nome de quem você quiser. E a quantia que você determinar. Então, uma coisa bem legal, né? Outras coisas que eu faço são os seguros. Então, poucas pessoas pensam nisso, né? Quando eu fiquei grávida, eu contratei um seguro lá da Prudential. Falei, puxa, se eu faltar, como vai ser a educação ainda não sabia o que era, que eu não quis saber o que era o bebê, foi uma surpresa, mas pensava, puxa, como vai ser depois se no momento eu não tiver? É melhor eu pensar nisso agora, que eu engravidei, né? Não era uma preocupação que eu tinha, porque era eu e meu marido, né? Os dois se viram, beleza, os dois trabalham, mas tinha um outro serzinho que eu falei, eu preciso pensar de um jeito diferente. E ali eu já constituí um plano, né? Depois disso, fiz alguns reforços nesse plano ao longo da vida. Então, também já tem lá algo guardado. Hoje a Raquel já está, né, quase completando aí os estudos para prestar vestibular no próximo ano. Eu também fui pensando como a Adri, eu quero dar opção para ela estudar fora. Não sei se ela vai querer ou não, mas lá em 2007 eu comecei a pensar sobre isso. Estava bem longe, né? Mas era uma coisa que eu queria ir programando para não ficar muito pesado. Vai aos poucos, né? Vai ficar mais fácil de você gerenciar no tempo. Então, eu também pensei sobre isso. Foi uma caixinha reservada, né? Eu tendo a pensar muito sobre as caixinhas, assim. Eu acho que são formas, né, de você separar as coisas, né? E conseguir atingir objetivos diferentes, sem misturar o bolo, né? E sem você se confundir. Você se organiza melhor. Eu sou muito organizada, então é uma forma como eu também organizo as minhas finanças, né? E até outras coisas, né? Mas... aí um pouco mais radicais que alguns acham, mas eu tô na área certa, né? Que eu fico pensando sempre que pode acontecer e tal. Mas, por exemplo, fizemos eu e meu marido, a gente fez um testamento, né? Nomeando um tutor para minha filha, né? A gente viaja, se falasse os dois. Quem vai ser o tutor dela? Quem vai ajudar ela? Então, tem um tutor e tem uma pessoa determinada no testamento para ajudar com as finanças especificamente. Que é uma pessoa que eu confio e que sabe tudo que eu tenho, né, e que ele tem. Então, conhece tudo. De tempos em tempos eu repasso com ela, né, atualizo, e ela tem todo esse inventário para se precisar, né, daqui a pouco minha filha vai ficar maior de idade, mas foi uma preocupação anterior até, falei, precisa ter alguém que a gente queira que continue, né, o que a gente pensou aqui, né, e queira que apoie ela para tomar as melhores decisões. Sejam financeiras, sejam também profissionais e pessoais. Então, são outras coisas que, como mãe, como mulher, foram preocupações que eu tive, que eu acabo pensando e encaixo sempre o gerenciamento financeiro nesses pensamentos, né, nessas preocupações para endereçar da melhor forma. Eu também conto hoje, trabalho no mercado, mas hoje conto aí tem pouco tempo, né, a gente tem pouco tempo para olhar também com mais atenção para os nossos próprios investimentos, né, como gostaríamos, mas eu conto com a ajuda, né, dos profissionais, do Ian, da Avenue, que acabam me alimentando também, me ajudando a tomar as decisões melhores aí para fazer minhas alocações ao longo do tempo. Então, para mim, são inputs importantes também para minha reflexão. Apesar de eu ser profissional da área, eu também valorizo bastante essa assessoria que tem, porque me facilita muito a vida. E só para fazer um comentário, acho que você trouxe um ponto muito importante. Muitas vezes a gente olha o planejamento só sob o âmbito do que a gente tem, né? E o seguro é uma coisa muito importante para o futuro, para várias situações, né? Então, às vezes, sei lá, você cuida da sua mãe, do seu pai. Para mim é uma coisa muito clara. Eu sempre tive seguro para o meu pai, quando ele faleceu, ficou para minha mãe. Da família, da casa, do carro. Então, o planejamento financeiro, num conceito expandido, ele precisa considerar o hoje, o amanhã, né?
E muitas Os vezes imprevistos, os né? imprevistos, né? E muitas vezes, assim, não é eu tenho que acumular para garantir tudo, mas o seguro ele consegue ser um bom instrumento para você garantir um futuro mais tranquilo em vários aspectos, né? Seja a proteção patrimonial, seja a proteção da sua vida ou do que tem em torno, né? Então, às vezes tem essa questão de herança. Exato. Poxa, né, a forma legal de para onde vai não necessariamente contempla os seus pais e você tem uma preocupação grande. Então, tem outros instrumentos de você garantir a sua tranquilidade das pessoas que você ama usando tudo isso a seu favor. Por isso, de novo, ter um profissional que te ajude a olhar isso de maneira mais ampla e integrada facilita muito. A gente tá assim, tranquilo, né? Nessa idade que a gente tá chegando, né? Isso aí, faz Essas toda a coisas vão diferença. ficando mais claras, assim. Que bom que tomamos a decisão lá atrás, porque quanto mais tarde você toma, mais caro fica, dependendo, né? Perfeito. Então, acho que é um excelente ponto, Paty, e tem que fazer parte do planejamento financeiro. Essa assessoria, né, de curto, médio e longo é fundamental, né? A Sim. forma como vocês estão trazendo, de você pensar no curto, quais são minhas, né, meus sonhos, as minhas despesas imediatas. Pensar no médio, né, olhando aí, geralmente, que a gente, né, nós todas aqui com filhos, olhando o médio, ou fazer um hedge em dólar, ou fazer algum outro tipo de investimento. E essa sucessão patrimonial passa a ser, assim, fundamental, né? Porque, de fato, como a Adri mencionou, e Tati, né, Prudential, ter um seguro, seja ele qual for, né, que cuide deste patrimônio depois, é fundamental na assessoria de investimentos. Todos os dias a gente vê isso lá na área de investimentos, né? A preocupação, principalmente das mulheres, na falta do marido, porque muitas delas não se envolvem até, né, com entender um pouco mais sobre investimento, ou não se aproximou até do especialista de investimento, ou do gerente, então conhece pouco. E a gente vive isso todos os dias, delas terem um desafio enorme de como se relacionar com o dinheiro após o falecimento de algum ente querido, ou até dos pais, com herança, ou mesmo do marido para os filhos. Então, é fundamental esse conhecimento cada vez maior, né, de um educacional financeiro, e pensar no curto, médio e longo. Perfeito. Como um plano global, de fato. Não pode delegar, né? Isso é uma coisa Delegar, que você tem que se exato. apropriar desse conhecimento. Você não pode delegar 100% para ninguém, né? Mesmo que você tenha uma boa assessoria, você tem que entender. Então, tem que ter um conhecimento mínimo, entender, buscar isso, né? E ver se isso traduz os seus objetivos. É pessoal, a decisão ela é pessoal. É pessoal. E acho que é um pouco preocupante até já passo a bola aí para a Rô, que ela vai complementar. Acho que uma coisa bem preocupante que eu vejo hoje em dia, no fenômeno das redes sociais, é que as pessoas tentam replicar a carteira do outro, seguir o que o outro está fazendo, porque eu gosto da Roberta, acho ela inteligente, puxa, então vou fazer exatamente o que ela está fazendo, mas eu não sei se a Roberta tem as mesmas preocupações que eu, ou os mesmos problemas que eu tenho. Ela tem outros, né? Talvez o que ela faz está excelente para ela e talvez não vá me atender. Então é muito importante você... É claro que eu vou pegar um bom conselho para ela que serve para mim, né? Isso é legal de dividir, mas eu tenho que entender se serve para mim primeiro, né? Então, essa reflexão, né? A Adri começou falando, entenda seu objetivo, começa por aí, né? Conheça você mesmo, né? Como diria... filosofia. Até para você poder fazer as perguntas certas, né? Exatamente. Se você não tem as respostas, as perguntas certas, a gente só faz com um conhecimento mínimo, né? Bom, mas adicionando aqui também, acho que tem, falando rapidamente de como eu me organizo, eu também penso muito em caixinhas. Então eu tenho 2 filhos que estudam em escola particular. Um está no 6º ano, o outro está no 2º ano. Eu ainda tenho uma estrada muito longa pela frente. Como é corrigida a escola dos meninos, inflação, então eu preciso ter ali um determinado valor relacionado ao IPCA para poder, lá no futuro, conseguir continuar pagando a escola dos meninos, por exemplo, né? Mas, pegando aqui ganchos levantados, um sobre a questão da mulher do investimento feito por mulheres, né?
É uma coisa que eu comento bastante, é que a gente fala muito da independência feminina, e a independência, ela só existe se ela também for financeira. Quantos casamentos a gente conhece que já estão acabados há tempos e continuam por uma questão financeira, ou porque a mulher depende do marido? Então, a questão da independência, ela tem um tema central que é a independência financeira. E nós mulheres, em geral, né, somos criadas ouvindo que somos perdulárias, que a gente gasta demais, que a gente não é bom com matemática. Então, se eu não sou boa com matemática, eu não vou saber fazer conta. Eu tenho que delegar isso para um homem que vai saber fazer para mim. E eu tô falando da maioria de nós. Eu não sou um caso desse, eu sou formada em matemática, inclusive, e eu nunca ouvi que eu não era boa em matemática, que eu não seria boa em matemática. Pelo contrário, eu sempre ouvi dos meus pais que eu era muito boa em matemática. Mas a maior parte de nós, a gente é criada, a maior parte para humanas, e, não, você não vai ser boa com isso e tal. Então, aqui é uma reflexão, tanto para nós, mais velhas, né, para que a gente possa mudar as nossas crenças limitantes, porque isso nos limita. Isso não é verdade, a gente pode aprender o que a gente quiser aprender, quanto para criar os nossos filhos. E eu não falei especificamente as nossas filhas, porque eu, como mãe de 2 meninos, tenho uma obrigação enorme que os meus filhos sejam criados de uma forma antimachista, para que eles possam entender que as mulheres sim também são boas em matemática, que as mulheres sim também sabem poupar e etc. Então eu acho que aqui tem uma coisa muito relacionada a nós mulheres, que nós precisamos fazer parte dessa mudança. Sem os homens a gente não vai fazer, porque eu sempre digo que quem inventou o machismo não fomos nós mulheres, né? Foram os homens, a gente precisa deles para acabar com algo que eles mesmos inventaram, mas a gente precisa, de fato, fazer parte dessa mudança. E a gente falou também aqui, a Tati pegou um ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão da disciplina. E a educação financeira passa por entender que a disciplina não é só para ricos. Então, quando a gente fala de investimento, a gente sempre imagina uma pessoa rica. Aí, e aqui, eu não vou ser hipócrita, a gente mora no Brasil, com milhões de pessoas que passam fome diariamente. Então, excluindo as pessoas que estão na linha da miséria, porque essas pessoas não têm como pensar em nada que não seja como eu vou conseguir o meu alimento do dia, quando a gente está falando de classes baixas, já é possível pensar em investimento. Hoje, a gente já democratizou os investimentos de uma forma que a gente tem fundos de investimento a partir de R$1. Perfeito. Então, se a gente conseguir economizar R$10 no mês, né? Para muita gente pensa, não, se eu não conseguir economizar 500, não dá para investir. R$10 por mês, dá para investir. R$5 por mês, dá para investir. E no momento que a gente muda a chave mental de falar, eu tenho um excedente, não importa o que seja, eu vou investir, a gente cria disciplina. E se a nossa disciplina for de R$5 por mês, porque é o que dá, é o que sobra, que seja então R$5 por mês. São R$5, eu vou gastar em bala para as crianças. Não, eu vou investir. Escolhe, né? É uma escolha, tem que ser intencional, tem que ser consciente. E no momento que eu faço aquele investimento, eu vou acumulando todo mês e, como disse a Tati, eu vou deixando meu dinheiro trabalhar por mim. Perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto da educação financeira do brasileiro, que a gente vive num país extremamente desigual, então que a gente tem ali pouquíssimas pessoas que têm boa parte do nosso PIB, né? E a gente acha que o investimento é apenas para essas pessoas. Não, o investimento é e tem que ser para todos. Então, no momento que a gente está falando aqui de um banco, de varejo, a gente está preparado para ter todos os tipos de investidores, né? E esse diálogo nosso nesse momento é com todos os tipos de investidores e não somente uma conversa elitizada, que eu acho importante a gente trazer isso, porque senão automaticamente boa parcela da população se exclui dessa conversa, fala, não, eu não tenho dinheiro, eu não ganho para isso, não me sobra nada. Gente, se a gente não tiver disciplina, nunca vai sobrar nada para ninguém.
De novo, eu não estou falando das pessoas da linha da miséria que realmente não sobra, não tem como sobrar. Ali é sobrevivência. No momento que a gente consegue viver para além do sobreviver, a gente precisa fazer escolhas que nos levem a ter alguma poupança. E eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso e que a gente dialogue com todos os nossos clientes do Itaú Unibanco, que é um banco de varejo. E uma coisa muito importante, só que a Tati tocou no começo, é que essa disciplina começa no gastar menos do que ganha. Né? Então, essa disciplina das despesas, né, do mais e menos que a Leila falou no começo, é o que gera o excedente, né, para começar essa poupança, enfim, que pode começar pequenininha, mas no tempo vai ficando, né, vai tomando forma, e isso é bastante difícil e é para todas as classes, né, essa disciplina de gastar. O cartão de crédito hoje é um instrumento que é muito fácil gastar, né, porque assim, num segundo você gostou e foi. Aí depois vem a fatura, né? Perde-se o controle, né? Então essa disciplina do quanto se ganha, quanto eu posso gastar por mês e até assim, olha, quanto eu gostaria que sobrasse, porque às vezes a gente não inclui isso no planejamento, não, né? É verdade. Eu quero que sobre X, então eu vou ter que gastar o que eu ganho menos o X, né? Exato. Então, excelentes pontos. Excelentes pontos. O cartão é um ótimo instrumento assim, também, gente, só para complementar. Se bem usado, né? Sim. O que você pode fazer? Coloca um limite adequado. Perfeito. Você estudou seus ganhos, suas despesas, coloca um limite ali que você se travou, o cartão não vai passar mais, você sabe que vai passar só aquilo. Não, e você melhor, ganha né? um prazo para se organizar. Né? Hoje o cartão virou a conta. Sim, tudo que você gasta exatamente. antes que você soltava cheque, sacava dinheiro, é tudo no cartão. Então facilitou demais a nossa vida e você só paga tudo num dia. Né? Então tem um ganho financeiro no meio do caminho também importante. Então, saber usar os benefícios do cartão, mas ter a disciplina ali isso comparado com o que eu ganho precisa fazer sentido na vida financeira é bem importante. Eu acho que tem uma mensagem central aqui, Leila, que é dá trabalho. Não é uma coisa que assim, a gente vai acontecer, sabe? Eu não tô pensando muito nisso e tal, mas em algum momento eu vou ter a minha reserva. Dá trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, que sonho todo mundo tem. E o sonho sem planejamento é só sonho. É isso. O sonho com planejamento é realidade, é sonho realizado. Então, se a gente não se planejar, e o planejamento dá trabalho, dá dúvida, né? A gente tem tantas opções de investimento, a gente fica na dúvida. E aí, a gente, enquanto instituição, entra para assegurar que a escolha é a melhor para aquele cliente. Né, pensando nos interesses do cliente. Então, é muito importante que a gente tenha a disciplina e reserve um tempo para ter este trabalho de pensar sobre isso. Mas é um empoderamento muito grande, né? A partir do momento que você libertação. É uma libertação mesmo. Que você tem esse domínio, que você controla esse aspecto da tua vida, você cresce de uma maneira também... Acho que tem o lado do trabalho, mas tem o lado da recompensa. Exato. Não apenas da recompensa de ver o seu dinheiro crescendo, mas também da recompensa da autoestima, da recompensa da sua independência, de saber que você é capaz de fazer aquilo, né? De ver o fruto, né? Se crescendo ali e se realizando e de atingir os objetivos. Então, tem esse outro lado que... Eu acho que na balança aqui, compensa ele é muito mais favorável. Sim. E aproveitando, acho que a gente tem o Itaú Mulheres Empreendedoras também, que recentemente fizemos um evento enorme aqui, até com a Ana Fontes, e eu tive a oportunidade de estar presente e a gente viu assim, uma quantidade de mulheres buscando a gestão financeira assim, gigantesca, assim, de básicos, de passivo, ativo, receita e despesa. Então é muito simples, acho que a forma da gente não delegar é a gente se empoderar disso e fazer essa transformação. Excelente papo, foi muito na linha do que vocês trouxeram aqui. A gente tem como impactar cada vez mais a nossa sociedade e as mulheres empreendedoras. Eu vou finalizar aqui com uma última pergunta, né? Queria que vocês só comentassem um pouco como é que foi fazer esse equilíbrio, né, dessa vida profissional, essa falta de tempo, essa gestão do tempo entre família e o profissional. Eu vou começar aqui pela Adri, Tati e Rô, vocês comentem aqui para mim, por favor.
Bom, assim, eu acho que é um aprendizado contínuo, primeira coisa, e eu acho que a gente também passa por fases, a mulher em especial, né, que hora que é o momento de ter filho, e você tem que continuar trabalhando, porque, enfim, você acaba sendo uma provedora também em casa, e aí vem a questão de levar para a escola, que você não consegue levar para a escola, então, eu acho que eu passei especificamente por fases, né, tenho 2, então, primeiro, assim, me organizei com uma boa rede de apoio, porque senão você não consegue. Eu acho que você precisa estar inteiro em todas as, onde você está, né? E feliz com as suas escolhas. Então, até hoje, assim, converso com os meus filhos um pouco do que foi, né? Ah, a mãe do meu amigo leva todo dia, você não leva. Então, sempre rolou a conversa dos porquês, eu acho que isso é bem importante, né? Como a Rô trouxe aqui. E eu acho que uma coisa que eu aprendi no tempo foi encontrar equilíbrio de tudo que eu precisava fazer, quem que eu poderia usar para delegar. Eu acho que teve uma época que eu acho que a mulher é um pouco assim centralizadora, né, do nosso jeito, sabe, o mercado tem que ser as coisas, as marcas que você gosta, então também nunca deixava meu marido fazer quase nada. E quando eu fui promovida a diretora, eu tive que viajar pelo Brasil de terça a quinta, eu ficava a semana inteira fora, foi quando eu fui forçada a testar outros modelos e que funcionaram maravilhosamente bem. Então, acho que foi um aprendizado importante. Meu marido hoje me ajuda pra caramba, fazendo várias coisas que só eu fazia por boa parte do tempo. E uma coisa que eu aprendi muito agora nos últimos anos é me incluir na minha agenda. Eu acho que tinha muito essa coisa de fazer tudo, o filho, o marido, o trabalho, e aí você deixava você por último. O médico, sabe, o exercício, o esporte. Então, nos últimos 3, 4 anos, eu me coloquei na agenda e acho que encontrei um equilíbrio melhor. Assim, hoje eu tenho muito mais responsabilidade, né? Lidero a operação do Itaú de alta renda num sentido vertical, mas eu consigo fazer muito mais coisas, né? Muito mais responsabilidades, consigo fazer muito mais coisas para mim e tento estar mais presente com a minha família hoje do que nunca. Então, é possível. De novo, disciplina, né? Então, é assim, e acho que precisa viver feliz, acordar bem, gostar do que faz. Eu acho que isso faz todo, é o combustível necessário, né? Amo o que eu faço, amo as pessoas que eu estou, como a Tati aqui, tenho o prazer, assim, de chegar hoje e olhar para trás, quantas pessoas você traz junto, cresceram junto com você. Acho que isso é muito importante, você olhar quem está com você na jornada e garantir que eles estejam crescendo também. E curtir a jornada, eu acho que isso é muito importante, todos os dias, sabe? Acho que delícia, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, que eu convivo com quem eu estou convivendo, que em casa está tudo bem, que a gente curte e celebra as coisas juntos, né, no tempo que dá. Então, assim, viver bem com as suas escolhas, eu acho que é bem importante. Eu vou aproveitar só antes de passar para a Tati, eu vou dizer que a Adri também foi, né, uma pessoa extremamente especial na minha vida, transformadora, minha coach, que estava presente em momentos bastante desafiadores da minha história. Então, ter pessoas como você, Dri, né, Tati, Rô, que sabem que também me influenciam todos os dias, fazem a gente ter essa rede de apoio verdadeira, né, uma puxando a outra e apoiando a outra nas suas decisões. Você foi fundamental para mim também. Ah, querida, uma delícia ter sua amizade há anos já, né? Anos. Trabalhamos e continuamos com esse momento especial aqui. Muito então, especial, agradecer a Carol por isso, por estar reunindo 3 mulheres inspiradoras que influenciaram a minha vida. Tati. Bom, primeiro que não foi, tá sendo. Então eu vou fazer só essa correção, porque isso é um exercício constante, como a Adri falou, são fases diferentes da vida, né? A Adri já tá com os filhos adultos, eu tô com uma filha adolescente, a Rô com filhos pequenos, a gente tá em fases diferentes aqui, mas na minha vida também a rede de apoio foi muito importante, eu não teria chegado aqui sem a rede de apoio, né? Das pessoas que cuidavam da minha filha, me ajudavam a cuidar da minha filha, também das minhas amigas. As minhas amigas para mim são muito relevantes, muito, sempre foram. Então eu tenho um núcleo de amigas que eu sei que é pro que deve mesmo. E isso para mim faz muita diferença. Nos momentos que eu preciso, elas estão lá do lado, né? Vão me apoiar. E ter isso para mim é um conforto só de saber que existe, que tá ali, né? Já é algo que me impulsiona. Eu falo, puxa, eu não tô sozinha, né? Eu tô aqui com muitas pessoas ao meu redor. Então, primeira, talvez, mensagem que eu queria deixar,
cultive amizades. Cultive amizades no trabalho, como a que eu tenho aqui, tão legal com vocês, né? De muitos anos. Cultive amizades fora do trabalho, né? A gente o ser humano é um ser social, é importante isso, né? Para nós. E cultivar as amizades passa um pouco pelo que a Adri falou, do ter tempo para você. Tá? Eu, diferente da Adri aqui, eu sempre reservei o tempo para mim. Então, talvez eu tenha sido mais egoísta, mas enfim. Porque eu acho que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir entregar nada bom para os outros. Eu tenho que me sentir bem. E eu já fiz várias coisas, gente. Aí eu já fui fazer faculdade de artes no meio do caminho. Depois eu fazia clube de literatura. Tinha a época dos happy hours, né, Rô? Que a gente fazia happy hours toda semana, religiosamente. Então, são coisas diferentes que eu fiz ao longo da vida. Esporte, eu não sou super esportista, mas sim, faço ali o mínimo necessário para poder, minha meta é andar sem muleta e sem bengala aos 80 anos, né? Essa é só minha aspiração. Mas faço isso, incluo isso na minha vida. Minha massagem, então isso é religioso, todo sábado. Nem liguem de manhã, porque eu vou estar na massagem, com certeza. E é algo que para mim é importante, que eu gosto, é um momento que é para mim, sabe, não tem ninguém falando comigo, às vezes até fico pensando lá, né, durmo, sei lá, para eu fazer o que eu quiser. Mas eu acho que isso é super relevante para a sua felicidade, né? Acho que a Adri falou essa frase de esteja feliz, isso é importante. Muito com a sua forte, escolha, seja feliz com a sua escolha, se julgue menos, olhe para você, né? Então, deixa a comparação de lado, olha para você, vai na sua trilha, né? Perfeito. Menos julgamento, olhe o seu objetivo, olhe o seu norte, não desanima, né? Nem tudo vai dar certo, pratinhos vão lascar, né? Em algum momento meu casamento quase foi, depois recuperamos. Acontece com todo mundo, acontece com a gente também aqui, né? Porque a gente é diretora, tá aqui, puxa, tá tudo certo aí para vocês. Não, aconteceram várias coisas também que chacoalharam nossas vidas aqui, cada uma vai ter algum episódio, né? Ao longo do tempo, que a gente de alguma maneira contornou com esses apoios que eu tô comentando, seja com esporte ou com as outras coisas que você coloca na sua vida. Então, relevante você se julgar menos, gostar de você, né? Acho que é o mais importante. Gostar de você, você vai fazer as escolhas adequadas. Profissionalmente, eu sempre dou conselho para pensar onde você está trabalhando, né? Para mim isso é bem, bem importante. Os valores de onde eu trabalho. Se eu estou no Itaú há 30 anos, é porque, de fato, eu me identifico com a casa, com os valores da casa. Não sei se eu poderia ter ficado 30 anos em qualquer empresa. Mas aqui eu me sinto bem, me desafiou, me motivou, trouxe muitas coisas legais para mim, me permitiu crescer, inovar, me reinventar. E, ao mesmo tempo, é um lugar que eu me sinto confortável com os valores que eu tenho, né? Então, é importante também ter esse match na vida profissional, porque torna as coisas muito menos difíceis de serem levadas. Perfeito, Tati. Inspiradoras as duas, agora vem a terceira. Olha, pra mim, assim, é work in progress, sabe? Eu fico ouvindo, eu falo, gente, um dia eu chego lá, assim, porque pra mim é um desafio. Eu acho que o meu primeiro maior desafio, assim, pensando no núcleo familiar, foi a decisão de ter filhos. Eu não queria ser mãe. E eu acho que eu acho não, né? O que eu dizia para o meu marido, segundo ele, né? Que eu já nem lembro mais disso. Eu lembro. Você lembra? A Tati lembra. Eu não queria ser mãe de jeito nenhum. E eu não queria ser mãe por 2 motivos, assim. Porque eu achava que ia acabar com a minha carreira. E, de alguma forma, eu fui desenhada para ser uma executiva, sabe? Meu pai estava ali todo o tempo me estimulando para isso. Sim. E 2, eu sou uma mulher preta, casada com um homem preto. Eu não queria botar filho no mundo para sofrer racismo. Então, assim... O ponto 2, não tem o que fazer, porque a gente sofre racismo diariamente, os meus filhos sofrem, a gente sofre. O ponto 1, eu entendi que eu não precisava fazer uma escolha, sabe? Em algum momento, quando a gente tomou a decisão de ter filhos, depois que eu tive, eu entendi que a minha decisão mais importante, a escolha mais importante que eu tive que fazer era ter um marido que fosse o pai dos meus filhos, com quem eu dividisse absolutamente tudo. Eu sou uma mulher cis heterossexual, tá? Mas eu acho que isso vale para as relações homoafetivas, vale para qualquer tipo de relação que você possa dividir com seu parceiro ou parceira, absolutamente tudo. Então,
há muito julgamento, né? Muitas vezes eu não estive na primeira aula de natação, ou eu não estive na primeira apresentação de não sei o quê, e o meu marido esteve, né? E quantas vezes eu recebi foto do meu marido com uma mulherada danada no grupo de mães, né? E eu me senti falando assim, putz, eles não estão desassistidos, o pai tá lá, mas eu sou a mãe, eu devia estar lá e tal. Dá pra ficar pior, Rô. O meu marido foi até já em apresentação do Dia das Mães. Esse daí eu não posso ser Dia das Mães. Sempre dá pra piorar. Não se sinta julgada. Mas assim, eu tive e tenho, né? Por isso que eu falei que é work in progress, porque eu tenho que trabalhar a minha cabeça para entender que na minha dinâmica familiar está tudo bem. É o meu combinado com o meu marido. E é esse o valor que a gente passa para os nossos filhos. Então, quando, né? Mas a mãe de fulano vai buscar, mas a sua não vai, filho. Hoje eu não vou. Hoje o papai consegue. Aí outro dia, no jogo do futebol, sei lá, e o Jairo tava no Vale do Silício, né? Que meu marido trabalha com tecnologia. É um jogo que seria super importante o papai tá, né? Mas hoje quem tá é a mamãe, o papai não pode. Então a gente divide as coisas. Acho muito importante eu reconhecer que isto é um privilégio. Eu sei que não é a maior parte dos lares. A maior parte dos lares, a mulher tem todo o trabalho extra, toda a responsabilidade com as crianças. Então eu reconheço que ter um marido com quem eu divido as coisas é um privilégio. E eu não sou muito centralizadora, eu sou bastante delegadora, assim, no sentido de, sei lá o que vai comer, tá com o Jairo que vai ver a comida hoje, aí ele deu McDonald's uma vez, eu e a Tati, um sábado à noite, a gente com um problema nos fundos, resolvendo um problema no sábado à noite, a gente no telefone, aí tá na hora do jantar, a Tati, mesmo, você tem que ver o jantar, eu falei, não, o McDonald's acabou de chegar, que o Jairo pediu. Então assim, provavelmente eu não ia dar sanduíche, mas ele deu e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que a gente precisa também entender que o outro vai fazer do jeito dele, que não necessariamente é o nosso, mas que o resultado vai ser tão satisfatório ou mais quanto, porque eles ficaram mais felizes, os meus filhos. Sem dúvida. Né? Pode falar com a sua amiga todo sábado à noite. Isso, pode resolver, mãe. Então assim, eu acho que isso foi um marco, assim, grande na minha vida, que foi a decisão de ter os meninos. E a gente tem muitos papéis na vida, né? A gente tem, acho que o principal deles, a principal missão, que é a maternidade. A gente é profissional, eu sou esposa, eu sou filha, né? De uma mãe que tá doente, por sinal, sou amiga. Então, como a gente tem muitos papéis, a gente precisa dar espaço para cada um desses papéis. E entender que todos eles são importantes. Que é óbvio que tem um que vai ser mais importante que o outro, mas tem momento também. Que num determinado momento, eu tive que deixar os meninos mais de lado para estar no hospital com a minha mãe, né? E em determinado momento, eu não vou chegar cedo porque eu tenho um happy hour. Então, eu acho que a gente precisa saber o momento. E eu tô falando bem alto para ver se eu me escuto, porque eu tenho muita dificuldade em lidar com isso na maioria das vezes, porque eu tô sempre culpada, entendeu? Se eu tô trabalhando demais, ai meu Deus, tô deixando as crianças. Aí tô com as crianças, ai meu Deus, um monte de coisa fazendo trabalho. Então eu tô falando para eu me convencer, porque eu sei de tudo isso na teoria, mas na prática às vezes é muito difícil. Não, sem dúvida. E só para finalizar, ontem teve uma conversa também com a Denise Damiani, né? E ela foi do Itaú e ela comentando muito sobre os pratinhos. Ela falou, o que eu deixo cair é o de plástico, né? Que esse a gente levanta e põe para girar de novo. Mas foi maravilhoso o papo aqui com vocês. Quero agradecer, mulheres inspiradoras na minha vida, na minha história. Um prazer enorme estar aqui com vocês e representando o Itaú, né, no Fin for She, agradecer a Carol novamente e toda a equipe do Fin for She por essa oportunidade. Muito obrigada. Parabéns, Leila, Parabéns, querida. Obrigada. Foi ótimo. Queridas obrigada, todas. gente. Foi ótimo, obrigada. Valeu.